Conservação de energia. Nós estamos aqui com o Raimundo. Eu gostaria de saber, Raimundo, se você tivesse total liberdade de mudar qualquer coisa na sua vida, o que você mudaria? Mudaria eu mesmo. Eu acho que o crescimento é uma fase de mudança e a gente não pode abandonar, a gente não pode descuidar dele, não. Autoconhecimento, crescimento, maturidade, acho que é uma coisa que a gente tem que mudar sempre, todos os dias. E o que você não mudaria de jeito nenhum? O que eu tivesse convicção de que está certo, o que funciona. Time que está ganhando, a gente não mexe. O que você mudaria? Olha, eu acho que eu mudaria algumas escolhas, assim, algumas escolhas profissionais, assim. Eu não sei se eu continuaria fazendo a Escola de Belas Artes, apesar de gostar muito do curso, mas talvez procurasse outras coisas, outras possibilidades no campo profissional. E o que você não mudaria de jeito nenhum, assim? Olha, eu acho que minha relação com a minha família, que é muito boa, assim, é ótima, assim. Não mudaria, não. Os meus irmãos, meus pais são muito bons, assim. Esta pergunta nos parece bastante filosófica. Ainda que não possamos explicar o porquê, nos processos que ocorrem na natureza, certas grandezas se mantêm, ou seja, a quantidade observada antes da transformação é igual à quantidade observada depois. Na natureza, não sabemos dizer por que certas grandezas se conservam. Podemos apenas descrever esses processos. Na natureza, verificamos que a massa é uma grandeza que se conserva, desde que seja em um sistema fechado. Entretanto, em algumas reações químicas, parece que a massa dos objetos diminui em algumas situações, e em outras parece aumentar. Experiência 1. Verificamos que a massa da folha queimada diminuiu. A reação formada pela queima liberou dióxido de carbono que escapou para a atmosfera e isso fez diminuir a massa do papel. Experiência 2. Neste caso, a reação com o oxigênio forma o óxido de ferro, que acrescenta massa à palha de aço. Se o experimento fosse feito em sistema fechado, teríamos que considerar a massa de oxigênio inicial, que seria acrescida à palha de aço, mostrando que a massa da palha de aço e do gás será igual à massa final da palha de aço queimada. Quaisquer que sejam as mudanças ocorridas na natureza em um sistema fechado, ainda que sejam transformações químicas, a massa se conserva. Conservação da carga elétrica. Não é somente a massa que se conserva nos experimentos realizados em laboratório. A carga elétrica também se conserva. No decorrer de todos os fenômenos conhecidos, a carga elétrica total não se altera. Ou seja, a soma das cargas positivas e negativas de um sistema se mantém constante, quaisquer que sejam os fenômenos que nele ocorram. Ao atritarmos a régua com a lã, elétrons são transferidos de um para outro. A quantidade de elétrons que um adquiriu é exatamente igual à quantidade de elétrons que falta no outro. Neste experimento, a régua atritada está eletrizada, isto é, está com excesso de elétrons. Aproximando-a das latas, expulsa os elétrons para a lata mais distante, que fica com excesso de carga negativa. A lata mais próxima fica com falta de carga negativa, ou seja, com carga positiva de igual valor. Conservação da quantidade de movimento.
Os princípios de conservação são bastante importantes para a ciência, porque eles são simples e universais. Eles nos informam que antes e depois de algum evento, algo se mantém constante. Além da massa, da carga elétrica, mais duas outras grandezas se conservam. São elas: a quantidade de movimento e a energia. A aplicação de um dos princípios fundamentais de conservação da natureza possibilitou à humanidade conhecer mais acerca do universo que nos rodeia. O lançamento de um ônibus espacial utiliza o princípio de conservação da quantidade de movimento. No princípio de conservação da quantidade de movimento, o produto da massa pela velocidade dos elementos envolvidos se conserva após o evento. Antes e depois do evento, a quantidade de movimento será a mesma. Antes, o conjunto cápsula do foguete e o combustível possuem velocidade zero. Logo, a quantidade de movimento, que é o produto dessas grandezas, é zero. Antes do lançamento, temos as seguintes relações entre foguete e combustível. A quantidade de movimento total antes do lançamento vale zero. Um instante depois do lançamento do foguete, temos o lançamento de um ônibus espacial ocorre quando a massa de ar de combustível é ejetada para fora do foguete. Como a quantidade de movimento total antes era zero, também será zero após o combustível ser ejetado, fazendo com que o foguete seja lançado para cima. Em todos os fenômenos que envolvem interação de dois ou mais corpos, pode haver a conservação da quantidade de movimento. Conservação da energia. Talvez a mais famosa das leis construídas pela capacidade humana seja a lei da conservação de energia. Ela afirma que a quantidade de energia antes e depois de algum evento é a mesma. Ela pode se transformar no decorrer do evento, mas jamais desaparece. Em última instância, a energia disponível na Terra é proveniente do Sol. O que ocorre é uma transformação constante de um tipo de energia em outra. A energia do ar em movimento se transforma em energia de rotação da hélice, que por sua vez gira o dínamo, que produz a energia elétrica. A energia elétrica é transformada em energia térmica. A energia elétrica é transformada em energia rotacional do motor, em energia sonora e em energia térmica. A quantidade de energia elétrica absorvida pelo liquidificador é exatamente igual à soma da energia rotacional do motor